Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3, do verso 4 ao verso 7. A palavra de Deus diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém. Pai, muito obrigado por podermos mais uma vez, nesse dia, nos reunimos aqui em Teu nome para ouvir a pregação da Tua palavra, da qual vem a fé para o nosso coração, sem a qual não podemos agradar ao Senhor. Por isso queremos ouvir Tua voz essa noite, Pai, pedindo que o Espírito Santo fale ao coração de cada um aquilo que precisamos ouvir. Palavra que transforma, que nos desafia a uma mudança, a uma transformação, e que o Senhor fale a cada um de nós, porque nosso interesse não é ouvir filosofias, histórias desse mundo, mas a palavra que procede do Senhor, essa sim pode transformar a nossa vida. Mas para isso também eu te peço, ó Deus, entregando minha vida em Tuas mãos, Tua graça, Tua misericórdia, para que o Senhor me capacite através da unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra debaixo desse poder, e todos nós aqui sermos abençoados por ela. É o que eu te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, por duas vezes o apóstolo Paulo aqui fala a respeito de crescimento. Ele diz, eu plantei, versículo 6, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Depois no verso 7, da mesma forma, ele fala que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas sim Deus, que é aquele que faz o quê? Dá o crescimento. Então veja, a gente percebe pela palavra de Deus que o Senhor deseja um crescimento. Crescimento é algo natural, é algo normal. A gente pode olhar e fazer uma analogia com as crianças, com os bebês, nascem pequenos, não é? Mas logo depois apresentam um crescimento. Os pais acompanham o crescimento dos filhos, não é? Alguém lembra disso? Quando você tinha filho pequeno, você todo mês tinha que levar no pediatra, não é? Aí o pediatra mede, o pediatra pesa, e ele diz para você, olha, está tudo bem, está crescendo, está normal. Não está, está desnutrido, tem que melhorar. Então há um acompanhamento, porque o normal é que a criança cresça. O normal é que qualquer organismo vivo experimente um crescimento. E a igreja também é um organismo vivo, porque a igreja não são essas paredes, a igreja não é apenas uma pessoa jurídica, mas a igreja somos nós, o corpo de Cristo. Então é normal, é natural que esse corpo vivo, que é a igreja, experimente também um crescimento. E crescer é se desenvolver à medida que o tempo passa. Algo normal, algo natural, como disse aqui. Qualquer coisa diferente disso indica um problema, indica algo que precisa ser tratado. Então esse desenvolver-se é algo natural. Não é natural eu, a cada dia que passa, ficar pior. O natural é que eu melhore a cada dia que passa. Então, esse é o plano de Deus para a igreja. Porque se isso não estiver acontecendo, se não há esse crescimento, é como eu disse aqui no exemplo do bebê, isso indica que tem alguma coisa errada. Olha, acende um sinal de alerta, não é? Vamos investigar, o que está acontecendo? Era esperado que houvesse um crescimento e o crescimento não aconteceu. Então é um alerta que precisa ser
levado em conta, não é, para que a gente investigue a causa de não haver esse crescimento. Alguma coisa anormal está acontecendo naquele momento. E na vida da igreja, eu creio que esse mesmo princípio se aplica, porque na vida espiritual a gente também precisa experimentar essa memória, essa melhora, né, esse desenvolvimento, como é esperado de todo organismo vivo, né? Então, eu creio que nós, como igreja, precisamos crescer até, sim, numericamente, por que não? Mas também crescer espiritualmente. E isso ainda é mais importante do que numericamente. É mais importante que haja um crescimento espiritual. E como é que ele se manifesta? Na melhora individual de cada um de nós, como pessoas, como cristãos, amadurecimento, crescimento, estar mais experiente, não é? Saber lidar melhor com as questões da vida, olhando para a palavra de Deus e para os princípios que ela nos ensina. Então a gente espera que haja na igreja esse crescimento, que as pessoas cheguem aqui ainda certamente inexperientes, mas à medida que o tempo passa, que elas adquiram conhecimento, que elas então experimentem esse crescimento, se tornem pessoas melhores, cristãos melhores. Isso é óbvio que é esperado e também pelo próprio Senhor. E o texto que a gente leu aqui diz que é o próprio Senhor quem dá crescimento à sua obra. Olhando mais uma vez aqui para o verso número 6, mas o crescimento veio de Deus. É Deus que promove esse crescimento. Esse crescimento não é promovido por uma iniciativa humana, por mais que haja uma tentação até, digo assim, entre os pastores. Eu preciso promover o crescimento da minha igreja. E normalmente quando falam assim, estão pensando exclusivamente no crescimento numérico. Eu tenho que ter mais membros, eu tenho que ter mais pessoas na igreja. E aí, de repente, nessa ânsia, né, a gente faz até algumas concessões e a gente procura agradar ao invés de pregar a verdade. Então isso também é muito perigoso, porque na verdade o que a Bíblia está dizendo, que quem dá crescimento à igreja não é o pastor. Quem dá crescimento à igreja não é o método que a igreja utiliza. Hoje em dia também está na moda, né? Métodos de crescimento. Livros são vendidos aos milhares aí nas livrarias evangélicas, ensinando aos pastores como fazer a igreja crescer. E não é a gente que faz isso. Segundo o texto que a gente leu, quem dá o crescimento é Deus. Deus dá o crescimento. Ele fala duas vezes, tanto no versículo 6 quanto no versículo 7, e eu preciso entender isso. Agora, tenho que estar na expectativa de que haja um crescimento, mas como disse aqui, em primeiro lugar, um crescimento espiritual. E talvez o crescimento espiritual acabe promovendo o crescimento numérico. Porque aí o corpo de Cristo mais edificado, as pessoas com mais experiência, as pessoas mais amadurecidas vão pregar o evangelho melhor, que é a função que Deus deu a todos nós, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então quem faz ovelhas são as próprias ovelhas, não é o pastor. Então isso é função de todos nós e é preciso que haja esse crescimento espiritual, esse amadurecimento, para que depois acabe também acontecendo um crescimento numérico. Então, crescimento espiritual é o que é mais importante para a igreja como um todo, né? E a igreja como corpo vai depois crescer numericamente baseado nesse crescimento espiritual. Mas como dissemos aqui, mais uma vez Deus falando, é Ele quem dá, é Ele quem promove esse crescimento, não é o método humano que eu utilizo, não é a estratégia, o marketing ou qualquer outra coisa que é comum no mundo onde a gente vive, né? No mundo, as empresas, elas buscam uma estratégia, elas buscam uma propaganda, elas buscam um marketing que atraia clientes. Mas será que é essa a relação que a igreja tem que ter com as pessoas? Vocês são clientes de uma igreja? Ou vocês são a igreja do Senhor? Então isso também precisa ser levado em conta. E a gente também precisa olhar aqui para o que diz a Bíblia, que embora esse crescimento seja dado por Deus, nós cooperamos com esse crescimento. Veja o que diz aqui o versículo número 9. Porque de Deus somos o quê? Cooperadores, lavoura de Deus,
edifício de Deus sois vós. Então Paulo, o mesmo Paulo que diz que Deus dá o crescimento, ele fala para a igreja, para nós, que nós somos cooperadores, ou seja, operamos junto. Cooperar é operar junto. Operamos junto com Deus. Deus dá o crescimento, mas eu ajudo. Entende isso? E se eu atrapalhar? Hein? Como é que fica? Você acredita que tem pessoas que atrapalham o crescimento da igreja? Hein, irmãos? Você acredita que tem pessoas que atrapalham o crescimento numérico da igreja? Que tem pessoas que atrapalham o crescimento espiritual da igreja? Porque não sabem se portar como cristãos e afastam as pessoas de Cristo, né? E desanimam aqueles que estão começando. Tudo isso acontece. Então a Bíblia me chama, a mim e a você, para sermos cooperadores. Deus está querendo que a igreja cresça espiritualmente, numericamente, e eu preciso operar junto com Deus para que esse propósito seja alcançado. É Ele que fará, mas eu preciso remar a favor e não contra. Eu preciso estar junto com Deus e não contra Ele. Jesus foi claro: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então a gente precisa entender que, embora isso tudo seja de Deus, eu preciso estar a favor. Eu preciso me empenhar para me tornar, como diz Paulo, um cooperador, um edifício de Deus, uma lavoura de Deus. São esses os termos que ele usa aqui nesse texto. E quando que acontece o contrário? Quando acontece o contrário, nós mesmos promovemos, ao invés do crescimento, a diminuição da obra de Deus na vida da igreja e na vida das pessoas. E aí presta atenção, a gente começou a ler no versículo 4. Vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 3. Olha o que Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Aí depois ele entra no assunto no verso 4, né? Falando que havia uma divisão na igreja, porque alguns preferiam ele próprio, Paulo, outros eram fãs de Apolo, né? E ficava ali, eu sou da turma do Paulo, eu sou da turma do Apolo. E o que acontece quando isso está presente? É divisão, é competição, é enfraquecimento, não é? É esvaziamento, e isso é carnalidade. Então o assunto que Paulo está tratando aqui são quando as pessoas, ao invés de serem cooperadoras com Deus, elas se tornam adversárias de Deus pela própria imaturidade, pela própria infantilidade, como ele diz aqui e exemplifica nesse texto para nós. Então, ao invés de eu cooperar, veja, eu nem fico neutro, eu fico contrário, irmãos. Isso é muito ruim. Aliás, porque, como eu disse aquela palavra ainda há pouco de Jesus, essa neutralidade não existe. Quem não ajunta com ele, espalha. Quem não é por ele, é contra ele. Então não há uma posição em que eu sou neutro, eu não ajudo nem atrapalho. Se você é neutro, você já está atrapalhando. Segundo a visão de Jesus, essa neutralidade já atrapalha, já é prejudicial, porque eu tenho que estar com Cristo, eu tenho que estar cooperando com Ele, eu tenho que estar ajudando no crescimento. Se eu não faço nada, já sou um peso morto, já estou atrapalhando na visão de Deus. Então, algo que é sério, eu posso me tornar um obstáculo ao crescimento, ao invés de cuidar do meu próprio crescimento e também cooperar com Deus para o crescimento da igreja e da sua obra. Então, para que eu seja cooperador, a primeira coisa que tem que acontecer, eu tenho que crescer individualmente, para que eu ajude no bom sentido a Deus, coopere com Ele, para que o crescimento aconteça. Em primeiro lugar, eu próprio preciso crescer.
Eu próprio preciso experimentar esse amadurecimento. E veja, isso é uma ordem. Alguns versículos aqui para a gente entender. Abra na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo número 2. A primeira de Pedro, no capítulo 2, no versículo número 1 e 2. O apóstolo Pedro diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento para a salvação. Então eu preciso primeiro crescer, e para crescer eu preciso tomar esse genuíno leite espiritual. E ele faz a comparação do recém-nascido. Se você vai com recém-nascido algum mês no pediatra, ele não vê que houve um aumento de medidas, de peso, de comprimento, ele vai dizer: a criança não está se alimentando direito, ela está com déficit de vitaminas, de alimentação. Então Deus diz que há um alimento sendo servido na igreja, até para os recém-nascidos. A igreja é para todos, é para aqueles que já são crentes há muito tempo, é para aqueles que se tornaram crentes recentemente, novos convertidos, não importa, todos têm um alimento, mas o alimento precisa ser ingerido para que ele produza o efeito para o qual foi preparado, que é o meu crescimento. Então, para que eu me torne um cooperador, para que eu possa ajudar, primeiro eu preciso ser ajudado. E às vezes a gente inverte isso, irmãos. Eu quero ajudar, mas eu primeiro preciso ser ajudado. Para eu ajudar, eu preciso primeiro crescer. Para eu ajudar, primeiro eu preciso me fortalecer. Então eu preciso, como diz Pedro aqui, desejar ardentemente esse leite espiritual, para que ele me dê o crescimento, para que então eu possa trabalhar com Deus. Veja, é preciso avançar, nos diz também o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses. Vamos ler aqui, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. No versículo 13 e no versículo 14, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, o soberano chamado de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, isso é sinal de maturidade. Para eu crescer, preciso me alimentar. Para eu crescer, preciso ter um alvo, ter uma meta na minha vida cristã. E isso é sinal de que eu vou crescer e de que eu estou no caminho certo para me tornar um futuro cooperador com Deus, porque é assim que Deus me vê na igreja. É assim, Deus quer fazer, mas Ele quer que você coopere. Ele quer que você esteja junto, trabalhando com Ele. Em Efésios também a Bíblia me diz, em capítulo 4... Efésios capítulo 4, também versículo 13 e versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: até que todos cheguemos o quê? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo então diz aqui que é meta de todos nós crescermos até a unidade da fé, todos juntos, o pleno conhecimento, plenitude do conhecimento, isso me dá crescimento, um estado de perfeição à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele diz: o nosso alvo é ser como Cristo, nosso alvo é chegar nessa meta, nesse padrão. Esse é o padrão estabelecido. É um padrão elevado? É um padrão elevado. Mas é esse padrão que eu devo buscar, e isso me estimula ao crescimento. E aí ele vai então dizer aqui no versículo 14, como estávamos lendo, para que não mais sejamos como meninos. Ou seja, a falta desse crescimento, dessa maturidade, me torna ainda como um menino.
agitado, levado para lá e para cá, pela mentira, pela astúcia, por doutrinas erradas, porque não tenho um fortalecimento, não tenho uma base sólida de conhecimento, de estatura, para que eu possa apoiar a minha fé. Então veja como é importante a gente, para ser cooperador com Deus, experimentar esse crescimento. E como diz Paulo aqui, isso é para todos. Ele diz até que todos cheguemos a essa plenitude. Então veja, não é vontade de Deus que uma parte da igreja seja forte, outra parte seja fraca. Que uma parte dos irmãos seja experiente, outra parte seja infantil. Não é desejo da igreja que haja essa diferenciação entre nós. Ele fala que é possível a todos nós chegarmos a esta plenitude, chegarmos a este padrão de estatura, esta varonilidade proposta aqui. Então, não é para haver essa discrepância tão grande entre nós, esse alvo deve ser para todos nós. E de que forma eu posso experimentar esse crescimento? E como foi dito já pelo apóstolo Pedro, a fórmula é sempre a mesma, é a mesma da criança. Alimenta bem a criança e ela vai crescer. Se estiver tudo certo, ela vai ter saúde, ela vai experimentar um crescimento. Então, para eu e você crescermos, a receita é a mesma. A gente precisa se alimentar bem. Alimentar-se bem espiritualmente. O alimento do qual estamos falando aqui é o alimento espiritual. Parece que o carnal ninguém tem problema, né? A gente come bem a beça. Dizem que crente come, que é uma beleza, né? O pessoal não fala por aí? Crente não bebe nem fuma, mas come que ninguém aguenta, né? Esse ditado que a gente escuta por aí. Então a gente sabe muito bem se alimentar, mas eu quero saber se a gente se alimenta espiritualmente, porque é esse alimento que vai promover de fato o crescimento. E aí veja o que a Bíblia diz, lá também pelo apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele fala com a gente no capítulo 10, no versículo 17, verso muito citado aqui, aonde ele diz assim, Romanos 10, verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então ele diz para a gente que a origem dessa fé que fortalece, que dá crescimento, ela vem da palavra de Cristo. A pregação é um espelho da palavra de Cristo. A pregação deve ser a palavra de Cristo, não a invenção humana, mas aquilo que Deus tem a falar à igreja. Então ele diz que isto é a fonte da nossa fé. O apóstolo Pedro, como a gente leu aqui em 1 de Pedro 2,2, ele fala, desejai ardentemente, mais uma vez, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. É de um alimento espiritual que a Bíblia está falando, e é isso que nós precisamos. E precisamos disso desde cedo, desde quando somos crianças. E quando é que nós somos crianças? Quando nós chegamos à igreja, quando nós chegamos à fé, quando nós nos convertemos, conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. E aí nós chegamos e nós estamos normalmente com muita vontade de aprender. Não sei como foi contigo, mas para mim, pelo menos, foi assim no início da conversão. A gente está com aquele gás todo, né? A gente está vendo um mundo novo, a gente está vendo as coisas com outros olhos e há aquele desejo de aprender, aquele desejo de estar. Eu não sei se era assim contigo, o tempo está mudando tanto que eu não sei mais como é que está hoje. Mas na minha época, irmãos, quando eu me converti, eu queria ir a todos os cultos. Eu não queria perder uma pregação, eu não queria, se tivesse qualquer reunião na igreja, eu queria estar lá. Não queria nem saber o que estava acontecendo, mas eu queria estar ali. Porque ali era o lugar onde eu crescia, onde eu experimentava, onde eu recebia, onde eu me alimentava, na comunhão com os irmãos, em todas as áreas. Então era assim que a gente tinha aquele desejo, e é como Pedro diz, desejai ardentemente, como recém-nascido. Recém-nascido, você não precisa ensinar ele a tomar leite, você precisa? Recém-nascido, ele tem um instinto, a mãe bota o seio na boca, ele já sabe o que fazer. Ou você tem que dar uma aula para ele, olha, é assim que você faz para alimentar. Não, você não precisa, isso é instinto. E Pedro usa esse exemplo dizendo, deseje com esse ardor, com essa vontade, esse leite. Da mesma forma que a criança bebe instintivamente aquele leite para se alimentar e crescer, assim deve ser o desejo da gente.
que começa, está nessa fase inicial, pela qual todos nós passamos, e não há nada de errado com ela, porque ninguém nasce sabendo nada. Você, quando se converte, a verdade é revelada para você, você crê naquela verdade, você enxerga coisas que antes você não via, mas agora você está apenas começando a andar um mundo completamente novo de conhecimento pela frente, de muitas coisas que você vai aprendendo ao longo do caminho, mudando e lapidando a sua vida, mas o desejo tem que estar em você. Por isso Pedro fala, desejai ardentemente. Ninguém precisa jogar comida na sua boca. É você que tem que desejar comer. Porque você quer crescer ou você não quer? Estou satisfeito, não, tá bom, para mim tá bom. Já aprendi aqui, já sei ler e escrever, tá bom. É bom isso aí, irmãos? Na vida é assim? Aprendi, já estou alfabetizado, tá legal para mim. É isso que basta? Não, tem muito mais para conhecer. Tem um mundo completamente novo nas Escrituras, na Palavra de Deus, para ser conhecido. Mas eu preciso desejar. Para que eu me torne um cooperador com Deus, para que eu experimente o meu crescimento, para que depois eu possa ser um agente de crescimento na vida da igreja, eu preciso desejar esse alimento. Esse desejo tem que vir de mim, ele não é colocado em Deus, por Deus em mim, ele tem que estar comigo. Por isso Pedro fala dessa maneira. Então, depois desse leite, que é aquela fase inicial que todos nós temos, aí, bom, acabou, já sou agora, não sou mais um recém-nascido. O que acontece depois que você deixa de ser recém-nascido? A mamãe vai introduzir uma papinha, um pirê, um feijãozinho, daqui a pouco está no pé de porco, né? Daqui a pouco está na feijoada, né? Mas, por enquanto, você já começa a comer algo um pouco mais consistente, um pouco mais sólido. Assim é na vida cristã. A mesma coisa, e esse exemplo é usado aqui também. Vamos abrir aqui a Bíblia na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 12, até o versículo 14. Ele diz assim, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja, a Bíblia diz que nós temos capacidade de discernir o bem e o mal. E esse discernimento, ele vem através de conhecimento, que eu preciso buscar alimento que está disponível, mas que eu preciso ingerir. E uma coisa que chama atenção nesse texto, no versículo 12, é que ele começa dizendo, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. O que quer dizer isso? Olha, irmão, pelo tempo que você está na igreja, pelo tempo que você está ouvindo pregação, pelo tempo que você está na escola bíblica, você já devia ser professor. É isso que ele está dizendo. E aí o que ele encontra? Uma realidade totalmente diferente. O tempo passou, mas para aquela pessoa nada aconteceu. Ela continua a mesma criança, ela continua a mesma imatura, ela já devia estar dando aula e ela ainda não está nem aprendendo direito. Olha que decepção que é dito aqui nesse texto. Então ele diz, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais os princípios elementares. E assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Você já devia estar no terceiro, no quarto livro, mas você ainda voltou para o primeiro. Pelo tempo você já devia estar dando aula, mas você ainda está recebendo papinha na boca. Por quê? Porque não cresceu, porque ainda é espiritualmente infantil, imaturo. E como isso é a realidade, irmãos, na vida de tantos na igreja, pessoas que estão há anos conosco,
e ainda cometendo coisas tão infantis, né? Ainda com picuinhas, ainda com invejas, ainda com ciúmes, ainda com historinhas. Meu Deus, dá-me paciência para eu não dar uma bolacha. É o que eu peço a Deus, né, irmãos? Você pede também de vez em quando isso? Ou só eu que peço? Dá paciência, Senhor, para eu não dar uma bolacha, porque é como o autor de Hebreus diz, eu sinto nessas palavras que ele está cansado. Você não sente, não, lendo esse texto aqui? Você já devia ser mestre. Agora você precisa de alguém que te ensine, vírgula, de novo, vírgula, a mesma coisa. De novo, você já ouviu isso 500 vezes. Você já conhece as pregações, estou de cor, só que você não muda. Você não transforma, você não mexe, não sai do lugar. E aí continua no leite, quando você já devia estar comendo feijoada há muito tempo. Então eu não posso voltar atrás. O crescimento tem que ser contínuo. É o que a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia não fala que o nosso caminho é um caminho de altos e baixos. A gente tem altos e baixos na vida, são as tribulações, são os percalços, né? São as aflições, como Jesus disse, mas o crescimento deveria ser contínuo, até porque cada problema, cada derrota, cada dificuldade deveria servir para alavancar a gente um pouco mais, para uma experiência maior, como Paulo dizia. Por isso ele falava, eu me glorio até nas tribulações, porque eu aprendo com elas. As coisas que eu sofro me tornam uma pessoa melhor, me tornam um homem mais forte. Com as coisas que eu sofri, Paulo falava dessa forma. Então a gente pode ter um altos e baixos na vida, na qualidade de vida, mas na fé deveria ser um constante crescimento. Porque isso é necessário, não é uma opção, não é opcional, devia ser contínuo. E nesse processo a gente vai aprendendo o que de fato é essencial, irmãos. E veja o que é essencial. Vamos abrir lá no Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, no capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Diz assim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus está dizendo àquele povo, dando a eles uma lição básica que nós também precisamos aprender. Ele diz, olha, Deus estava acima de tudo o que você passou. Você passou fome, você passou solidão no deserto, você enfrentou adversidade, mas tudo isso foi para que você aprendesse o que é mais importante. E aí ele diz o que é mais importante, não é só de pão. Você não vive atrás de pão, você não vive apenas para ganhar o pão. Não é só de pão que vive o homem, mas é também do que procede da boca de Deus. É isso que é o mais importante. Então, o crescimento vai fazer a gente entender o que é essencial. E o essencial é a palavra de Deus. Ela é a fonte do crescimento, ela é o leite espiritual para quem é recém-nascido e ela é o alimento sólido para quem já é adulto. Tudo a gente encontra na palavra de Deus. Não é o pão que falta, de pão está todo mundo bem aqui, todo mundo está gorduchinho. É alguém? Não? Ofendi alguém agora? Mas pão não falta. Agora o problema é o espírito. O problema é o alimento espiritual, que também não falta, mas eu quero ingeri-lo, eu quero trazê-lo. Então esse é o problema. E aí, amados, nesse processo a gente tem que aprender. E quanto mais a gente cresce, mais a gente dá valor ao que realmente é importante. E a gente lê aqui no Salmo número 119, no Salmo 119, no versículo 97. Olha só o que está escrito, Salmo 119, verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, diz o salmista. Então é na palavra de Deus que eu vou crescer e vou dar valor, porque é nela que eu vou receber tudo aquilo que eu preciso para experimentar um crescimento saudável, que é tão importante para que eu me torne um cooperador com Deus e não aquele que atrapalha a obra de Deus. Aqueles dos 3 primeiros versículos que causam divisão, que causam problemas, não é esse o plano de Deus para a nossa vida. Quanto mais tempo conosco,
mais tempo eu cresço. Quanto mais tempo eu tenho com a palavra, conhecimento dela, mais eu cresço. Ainda em Deuteronômio, vamos ler, capítulo 17, versículo número 19, onde está escrito: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Veja, é a palavra de Deus que me ensina a temer ao Senhor. E quanto mais eu a tiver no meu coração, mais eu terei respeito por Deus. É o conhecimento dessa palavra que me coloca em sintonia com aquilo que Deus tem para a minha vida. E quanto mais eu me aprofundo nela, mais eu tenho temor ao Senhor e mais então eu vivo na sua presença. E aí, queridos, essa é a fórmula do nosso crescimento. Não é uma fórmula mágica, não é num livro de passos para não sei o quê, de dicas, de marketing que nós vamos crescer, mas é observando simplesmente o que diz a palavra de Deus. E aí, quando isso acontecer, vai ficar evidente, porque a falta de crescimento, ela também é logo notada, é ou não? Você vê uma criança que não cresce, você diz assim, poxa, pela idade dela, ela já devia estar mais alta. Você percebe isso, não percebe? Da mesma forma, você olha para um cristão que não amadurece e você percebe. Um autor de Hebreus disse assim, poxa, pelo tempo que ele tem aqui, ele já tinha que estar dando aula, mas ainda está se comportando de forma tão infantil. Então, quando a gente cresce de verdade, logo o nosso crescimento é notado e é percebido. E aí eu trago para você o texto que está em Lucas, no Evangelho, segundo Lucas, no capítulo 2, no versículo 52. Veja como isso aconteceu com Jesus. Lucas 2,52 diz assim, e crescia Jesus. Em que Jesus crescia? Em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e também dos homens. 3 crescimentos aqui. Só um físico, que é a estatura. Um menino vai crescendo fisicamente, sua estatura vai aumentando, sua altura vai aumentando. Mas além de crescer em estatura, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Então o nosso crescimento é evidente que será percebido por Deus, será diante de Deus, mas também precisa ser diante dos homens. Não para que a gente apareça com o nosso conhecimento, mas para que Deus seja glorificado, para que alguém possa olhar e perceber, poxa, aquele irmão, pouco tempo está aqui e veja como já cresceu, e veja como já está maduro. Não é muito melhor isso do que aquela palavra do autor de Hebreus, dizendo, pô, olha aquele lá, há tanto tempo aqui, não sai da primeira série, não termina o primeiro livro, já podia estar dando aula e continua. Qual é a palavra que você quer que seja dada sobre a sua vida, irmão? Essa do autor de Hebreus? Ou essa em que você é percebido como alguém que talvez em pouco tempo já cresceu e tem crescido e cada vez mais tem melhorado? Então o nosso crescimento, ele é evidenciado. O nosso crescimento, ele é mostrado. E ele é mostrado através do fruto. E há outro conceito importante que a Bíblia nos mostra, está em Gálatas, no capítulo 5. Você conhece o texto onde Paulo nos fala do fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito é uma evidência visível por todo mundo do nosso crescimento. É como na árvore, quando você vê a árvore e você nota o fruto, você percebe que houve um amadurecimento naquela árvore. Jesus certa vez amaldiçoou uma figueira exatamente pelo contrário, porque havia naquela figueira uma aparência cheia de folhas, mas quando foi lá procurar um fruto não achou nada, está vazia. Então o fruto que damos através do Espírito Santo em nossa vida, esse fruto que evidencia o nosso crescimento, é que vai mostrar, eu não preciso fazer propaganda de mim mesmo, as pessoas vão perceber, porque ele é a mudança que Deus tem operado na nossa vida, a mudança do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em nós? Então o fruto dele deve ser produzido em nós.
E esse fruto é notado pelas pessoas. Veja o que está escrito aqui, Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que quer dizer paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, esta apresentação é que faz alguém dizer: aquele irmão está maduro, aquele irmão está crescendo. Por quê? Porque ele é suprassumo em Bíblia? Não, isso não quer dizer muita coisa. Mas é porque você olha para ele e ele manifesta alegria, ele manifesta paz, ele manifesta paciência, benignidade, bondade, ele é fiel, ele manifesta mansidão, domínio próprio. Isso então revela o seu crescimento. É isso que vai mostrar o nosso crescimento, para que a gente seja cooperador com Deus. Então a maturidade produzida por esse crescimento faz com que você seja notado, mesmo sem querer ser notado. Porque prova da maturidade também é eu não desejar aparecer. Eu não quero aparecer, mas é evidente o que Deus fez na sua vida. Então, normalmente, você vai ser notado. Porque é evidente, as pessoas vão olhar, você não precisa fazer propaganda de si mesmo. Aliás, uma das evidências da maturidade é exatamente essa. A criança que faz propaganda dela, já viu? Tudo que a criança faz, o que ela vai? Ela vai: papai, vovô, olha aqui que eu fiz, olha aqui, e vai, mostra para o coleguinha, mostra para... Não é assim que a criança faz? Ela quer mostrar. Essa é uma evidência da sua infantilidade. Ela quer aparecer, ela quer mostrar o que fez. Agora, o maduro não precisa mostrar o que ele fez. O maduro não precisa ser reconhecido pelas pessoas. Ele é reconhecido por Deus. Mas ele vai acabar sendo reconhecido, mesmo que ele não queira. Porque será evidente a mudança e a transformação que Deus fez na sua vida. Entende isso, querido? Então, essa maturidade é aquela que nós buscamos, para que Deus seja exaltado. Aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo número 15, está escrito: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Então ele diz: você cresce, mas você cresce nele. Ele é exaltado com o seu crescimento. E por fim, em João capítulo 3, vamos ler João capítulo 3, versículo número 30. João capítulo número 3, Evangelho, segundo João capítulo 3, verso número 30, está escrito: convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o alvo, esse é o plano, para que a gente se torne cooperador com Deus, promova o crescimento do corpo de Cristo espiritualmente e também, por que não, numericamente, mas baseado num crescimento individual de cada um de nós. Isso é uma ordem, irmãos, de Deus, não é uma opção. Isso é um modo de vida que nós temos que buscar. Para crescer, a gente precisa da palavra, como já foi dito aqui. Então volte-se para a palavra de Deus e ela vai te dar o crescimento que você precisa. Amém? Vamos orar? Fale com Deus agora, coloque tua vida diante do Senhor. Você vai participar da ceia daqui a pouco. É hora de examinar o coração, é hora de falar com Deus. Pai, nós queremos experimentar esse crescimento, que ele foi programado para nós, Pai. Isso é natural que aconteça. Não é natural que a gente continue a vida toda como criança, a vida toda nessa infantilidade. Não é natural que a gente já na idade de ser professor, ainda estamos no início da caminhada, Pai. Senhor, eu te peço, dá crescimento à tua igreja, crescimento espiritual, maturidade, pela tua palavra. Não há outro método, não há outro segredo. É a tua palavra que vai criar o temor. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É a tua palavra que vai dar direção. É ela que será o alimento verdadeiro, tanto para o recém-nascido na forma de um leite espiritual, quanto para o mais experimentado como um alimento sólido, mas ele sempre é a tua palavra.
Pai Santo, que o teu povo aqui queira mais da tua palavra, queira mais receber deste alimento, deseje ardentemente, Pai, que nenhum de nós perca esta fome pelo alimento da tua palavra, mas que a gente a deseje cada vez mais, para que haja um crescimento e uma transformação, que produza uma cooperação contigo no progresso do teu reino e da tua igreja, para que a igreja cresça espiritualmente, cresça numericamente, de acordo com a tua vontade. Abençoa, Pai, os meus irmãos, dá crescimento a cada um deles e sede e fome da tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.